Bom dia, pessoal. Vamos começar o nosso conteúdo ao dividir um pouquinho microbiologia, anatomia e biossegurança. Então, nós vamos começar a revisão da parte de microbiologia. Desde já eu quero dizer que nós não iremos nos aprofundar nesse conteúdo. Então, nós vamos começar revendo a parte introdutória, alguns conceitos, e posteriormente algumas doenças ocasionadas por bactérias, vírus, parasitas, tá? Então, só para nós relembrarmos que a microbiologia ela é o ramo da ciência que vai estudar os seres que não são visíveis a olho nu, os micro-organismos, germes, que não são visíveis a olho nu e que, claro, ocasionam doenças. Nesse caso aqui nós vamos estudar esses micro-organismos, os que são capazes de ocasionar doenças. Existem, claro, uma forma mais abrangente que vão estudar os micro-organismos em suas diversas formas, mesmo aquelas que não podem ocasionar danos ao humano, Mas nós vamos falar da parte mais patológica desses micro-organismos. E também, dentro aqui a gente separou microbiologia e parasitologia. Parasitologia já estuda os parasitas, os hospedeiros e como ocorre esse relacionamento entre eles, se é comensal, se eles se tornam agressivos, Então, se causam doenças para a pessoa. Aí temos uma divisão dentro dos próprios parasitas, que eles podem ser classificados entre protozoários, helmintos e artrópodes, Então a gente tem aí os helmintos, eles podem se dividir em nemátodes, anelídeos e plateumintos. Então ainda tem essa subdivisão dentro da parasitologia. Mas basicamente os parasitas eles vão se dividir em protozoários, helmintos e artrópodes, que isso mais diz respeito à questão da morfologia deles, todo o processo de desenvolvimento deles. Quanto à forma de transmissão, você vai notar que dentro da parasitologia a forma de transmissão ela não se modifica muito, principalmente quando se diz respeito de protozoários e helmintos. Então, falando de conceitos, Então, falei para vocês dos micro-organismos, são seres invisíveis a olho nu, presentes no ar, na água, na poeira, no solo. Então, os micro-organismos que causam doenças são chamados de micro-organismos patogênicos. Também existem aqueles micro-organismos que são chamados de microbiota normal ou micróbios úteis ao ser humano, que eles vão auxiliar no metabolismo, na função de alguns órgãos. E aí temos um outro conceito que é contaminação. Quando a gente fala de contaminação dentro da microbiologia ou dentro da área de saúde, nós estamos falando da presença de micro-organismos patogênicos em qualquer superfície, ou seja, na cadeira, na maçaneta da porta. Então, se existe micro-organismo presente nessas regiões, então é chamado de área contaminada ou contaminação. A gente se refere à infecção quando aquele micro-organismo ele deixa de estar somente na superfície e ele tem acesso à parte interna do corpo, ou seja, ocorre a penetração, o alongamento, o desenvolvimento desse micro-organismo no corpo. No caso, no humano, no animal, seja em que organismo for. Então, contaminação é quando se encontra apenas na superfície. Infecção é quando esse micro-organismo ele tem acesso a partes internas, tem a penetração no hospedeiro, no humano, trazendo patologias, modificações, alterações, sintomas de doenças. Então, a gente tem essa diferença aí entre contaminação e infecção. Intoxicação é que ele está voltando para envenenamento, no caso, é quando um micro-organismo ele se torna agressivo para determinada parte do corpo. Geralmente, quando nós falamos de intoxicação,
nós relacionamos a alimentos, né, que podem causar toxicidade, principalmente a área intestinal, se alojam neles, né, produzida por micro-organismos que podem se alojar nessa área, ocasionando dores, vômitos, diarreias, náuseas. Então, a intoxicação ela diz respeito a essa alteração que podem ser ocasionadas por diversos micro-organismos, sejam eles parasitas, bactérias, geralmente são por essas duas classes, mas pode também acontecer por vírus ou fungos. Imunidade, né? Então, nós muito temos ouvido falar de imunidade. Então, imunidade, ela diz respeito à capacidade orgânica de resistir a alguns tipos, né, ou quase todos os tipos de organismos ou toxinas que podem trazer doenças para o corpo, né? Então, quando a gente fala que uma pessoa ela tem imunidade baixa ou ela tem uma imunidade alta, né, que a gente vê muito esses termos ultimamente, na verdade a gente está dizendo a respeito dos níveis de defesa dela, do nível de como esse corpo ele suporta aos meios externos, os patógenos, né, as doenças externas. Então, a gente pode dividir também essa imunidade, nós vamos ver na questão de anatomia, pode se classificar entre a imunidade inata e a imunidade adquirida, tá? Então, a imunidade inata, ela ocorre ao nascer, o organismo já produz anticorpos contra determinados antígenos, ou seja, essa pessoa, essa imunidade inata foi adquirida através da mãe mesmo, então ela já tem defesas, alguns anticorpos, né? Os anticorpos, eles são como se fossem soldadinhos do nosso corpo que nos defendem. Então, a criança ela já nasce com uma imunidade, não 100%, mas adquirida durante a sua formação, né, ou desenvolvida durante a sua formação, e também a gente pode classificar entre como imunidade adquirida. No caso, quando o organismo ele vai desenvolver anticorpos, né, após entrar em contato com antígenos, isso pode acontecer através das vacinas, né, então, ou pode acontecer da pessoa tendo contato mesmo com a gripe, com a catapora. Então, às vezes a pessoa ela tendo contato com a doença, ela vai também produzir os anticorpos, de forma que o organismo dela já vai ficar pronto para quando tiver um novo contato com uma doença. Então, anticorpos são substâncias de natureza proteica formadas espontaneamente no organismo ou injetadas artificialmente com o objetivo de aumentar as defesas contra agentes infecciosos, né? Então, os anticorpos, geralmente nós podemos produzi-los a partir de termos contato com um vírus, uma bactéria. Então, o nosso próprio corpo ele produz esses anticorpos, que são soldadinhos que já vão ficar de prontidão para da próxima vez que tivermos contato novamente, nós já termos defesas prontas. Mas se não tiver, né, e for uma doença viral, né, que a pessoa não teve contato e não tem como ter os anticorpos, também pode ser colocada artificialmente, tá? Então, existe aí essas maneiras também de adquirir os anticorpos, sendo mais comum de forma natural. E antígenos, né? O que são os antígenos? Os antígenos, eles já são substâncias estranhas, né? Ou seja, micro-organismos que eles irão ter entrada, eles irão estar presentes no organismo e, consequentemente, poderão desencadear a produção de anticorpos específicos, que foi o que eu dei o exemplo das gripes, da catapora, que a pessoa ela entra em contato e quando ela entra em contato com esse micro-organismo, ela está entrando em contato com o antígeno, que é uma substância estranha, que reagirão contra determinados agentes infecciosos, neutralizando-os ou eliminando-os, né? Então, depois que a pessoa ela entra em contato, consequentemente,
vai desencadear a produção de anticorpos. A vacina faz isso, né? Ela vai entrar em contato, às vezes as vacinas elas são feitas à base de micro-organismos atenuados, modificados geneticamente para não causar doenças, mas que vão estimular a produção de anticorpos. Um outro termo que nós utilizamos bastante dentro da microbiologia é o termo vetor. Vetor a gente usa para não falar insetos, né? Para não falar moscas, então a gente utiliza o termo mais técnico, que seria vetor. E toda vez que nós falamos em vetor, né, diz respeito a insetos, roedores, moluscos, aves, né, que transmitem agentes infecciosos ao hospedeiro. Septicemia. A septicemia, gente, ela é popularmente conhecida como infecção generalizada, tá? Então, ou sepse, como queiram chamar, mas ela diz respeito à presença de micro-organismos, quando esses micro-organismos, seja ele qual for, vírus, bactérias, parasita, fungos, eles saem do seu local de origem ou do local onde eles estavam ocasionando infecção e passam para a circulação. Então, quando o micro-organismo ele chega à circulação sanguínea, então está acontecendo uma septicemia, que dependendo do nível de toxicidade, de infecção que esse micro-organismo ele está ocasionando, pode ou não ser reversível. Um outro termo que nós utilizamos é a imunologia. A imunologia ela diz respeito ao estudo, né, do sistema imunológico, de como ocorre a liberação das defesas, de células de defesa no organismo, como ocorre a sua divisão, sua composição. Então, a imunologia ela vai estudar toda essa parte, todo esse sistema do corpo e como ele reage à presença de processos infecciosos. Dentro ainda de algumas nomenclaturas, é importante nós falarmos e definirmos a questão de fontes de infecção. Então, a fonte de infecção é aquela na qual está presente em qualquer micro-organismo patogênico. Ou seja, o homem, ele pode, a partir do momento que eu tenho alguém com algum patógeno, com algum micro-organismo, seja animal, seja humano, ele é uma fonte, pode ser uma fonte de infecção. Então, essa fonte de infecção ela pode se classificar em homem doente, aquele que tem a doença e transmite, né? Ou seja, ele começa a apresentar os sintomas e, consequentemente, ele vai transmitir. Aí, um exemplo que a gente tem é a tuberculose. A tuberculose, quando a pessoa começa a tossir, né? Ter a tosse constante, ela vai liberar gotículas de saliva e, consequentemente, tendo contato com outras pessoas, ela vai acabar transmitindo. Então, é o homem doente, ele está apresentando esses sintomas, o que vai facilitar a transmissão. O homem portador. O homem portador é aquele que tem o micro-organismo, porém ele ainda não apresenta sinais e sintomas. Que é isso que a gente tem visto aí na mídia a respeito do coronavírus. A pessoa, às vezes, ela é portadora, ela já está infectada, porém ela não apresenta sintomas. Mas, mesmo assim, ela pode estar transmitindo a doença para outros. Então, isso é um homem portador, tá? Não é um homem doente. O homem doente, ele apresenta sintomas e, claro, facilita a transmissão. O homem portador, não. Ele não apresenta sintomas, mas, dependendo do micro-organismo e de como ele é transmitido, mesmo assim, ele vai estar passando para outras pessoas. Outra fonte de infecção pode ser os animais, né? Aquele transmissor direto, não vetor de agentes infecciosos, ou seja, gatos, ratos, cachorros que estejam portando algum tipo de micro-organismo que causem danos ao humano e contato através dos arranhões, da saliva, podem também ser fontes de infecção. Não animal, a água, o solo, o ar, a poeira, os alimentos, fômites, né, que são os objetos, que aí às vezes até a forma de contaminação indireta, quando às vezes foi liberado gotículas de saliva, alguém que estava contaminado tocou nesses objetos e alguém que estava infectado, né? E veio uma outra pessoa que não tem nenhuma infecção, tocou nesse objeto que estava contaminado e acabou adquirindo. Então, a gente fala de formas ou fontes de infecção, não é somente o homem ou o animal. Os objetos também, se estiverem contaminados,
eles podem ser uma fonte de infecção. As vias pelas quais são fáceis de liberar, né, esses micro-organismos são através do sangue, fezes, urina, escarro, secreções, fluidos corporais, né? Líquido espermático, secreção purulenta, leite materno. Então, os fluidos corporais, eles podem ser uma forma onde ocorrerão a liberação de micro-organismos caso eles estejam presentes nesse corpo, ok? As formas, né, de transmissão, elas também podem ser de diferentes maneiras. Ela pode ocorrer de forma direta. Quando eu digo que uma infecção ela está acontecendo de forma indireta ou ela é transmitida de forma direta, é por conta de pessoa para pessoa, por meio de tosse, gotículas de saliva, beijo, relação sexual. Então, quando a gente fala que ocorre alguma transmissão dessa maneira, então é uma transmissão direta. Transmissão indireta, ela ocorre de pessoa para pessoa, a meio ambiente ou de outro animal para a pessoa, ou seja, a pessoa está doente, passou para o animal e outra pessoa veio e entrou em contato com esse animal e adquiriu. Então, essa é uma forma indireta, né? Teve um intermediário para poder acontecer essa transmissão. Não aconteceu porque eu entrei em contato direto com a pessoa. Ou, como ele colocou aqui, através de água, solo, alimentos, ou seja, alguém que está infeccionado, né, está com a infecção, transmitiu para o alimento, transmitiu para o ambiente, e a outra pessoa entrou em contato com esse ambiente, com esse solo, com essa mesa, com essa torneira e acabou adquirindo a infecção também. Então, nesses casos, no caso de uma infecção indireta, tem que haver um intermediário para que isso aconteça. Principais portas de entrada. Então, as vias de eliminação são através dos fluidos corporais. A questão das formas pode ser de forma direta ou indireta. E como esses micro-organismos eles podem ter acesso, né? Através da boca, por isso que nós temos visto aí que eles têm solicitado, né? O Ministério da Saúde, né? A mídia, ela tem solicitado bastante que a gente não, quando estivermos na rua, não colocar a mão nos olhos, na boca, no rosto, porque onde nós temos as mucosas, né? Então, as mucosas do nariz, mucosa do olho, mucosa da boca, são locais, as mucosas em si, o conceito quer dizer que são locais úmidos do nosso corpo. Então, entrar em contato com essas regiões é uma porta de entrada, é uma facilidade muito grande para que o micro-organismo ele tenha acesso internamente. Então, a boca, ela é uma porta de entrada, né? Fácil acesso através de água, alimentos contaminados. Nariz, né? Através do ar contaminado. As genitálias, através da relação sexual ou mesmo pela falta de higiene correta. A via endovenosa, né, ou seja, a administração até de medicamentos, as pessoas que fazem uso de substâncias químicas, né, ilícitas por essas vias também são fortes candidatos a adquirirem infecções graves. A pele também é uma porta de entrada, geralmente quando a pele está íntegra, não, a gente fala pele íntegra para uma pele que não tem nenhum ferimento. A pele que tem ferimentos, né, facilita uma porta de entrada para outros micro-organismos e, consequentemente, se isso não acontecer, às vezes por mordidas, picadas de inseto, também pode ser aí um local de fácil acesso para micro-organismos. E vamos começar a falar, né, das bactérias. Então, a bacteriologia ela é a área da ciência que estuda especificamente as bactérias. Então, as bactérias, dentro do conceito, elas são micro-organismos amplamente distribuídos pela natureza. Algumas são parasitas do homem, ou seja, vivem no corpo humano, pode ser de forma benéfica ou não, causando infecções de maior ou menor gravidade em diversas partes do corpo.
Aí, como eu falei, outras vivem na superfície da pele, nas vias respiratórias, no tubo digestivo, sem causar nenhum dano, o que são chamados de microbiota normal ou fazem parte da microbiota normal. Então, muitas vivem no solo e na água, fazendo a decomposição da matéria orgânica de cadáveres, fezes e folhas mortas, sendo, portanto, indispensáveis à reciclagem da matéria da natureza ou o equilíbrio ecológico. Então, a bactéria de todo ela não é ruim. Alguns tipos, né, elas irão ocasionar realmente danos ao organismo, mas outros são extremamente essenciais para o desenvolvimento do corpo. Então, nós temos aqui microbiologia normal, né, ou microbiota normal do corpo humano. Essa microbiota normal coloquei aqui na parte das bactérias, mas não é somente bactérias. Existem, dessa microbiota normal, fazem parte fungos, geralmente os fungos e as bactérias. Tá? Então, esses dois, eles fazem parte da microbiota normal, não é feito somente de bactérias. O que é uma microbiota normal? Uma microbiota normal é quando são as bactérias que vivem no intestino, vivem na pele e elas não ocasionam danos nenhum, elas apenas auxiliam no desenvolvimento do corpo. Um exemplo que eu posso dar para vocês muito legal é do intestino grosso. No intestino grosso nós temos bactéria, né? Essa bactéria, ela ajuda. Coloquei até mais à frente aqui a imagem para vocês, olha. Digestivo. Escherichia coli, ó. A Escherichia coli, ela é uma bactéria presente lá no intestino grosso. E ela é uma bactéria que ela ajuda bastante, porque ela auxilia na fermentação das fezes. Então, ela é que vai dar a característica das fezes. Então, ela é normal nessa região, tá? Então, se ela sair dali e for lá para a parte da vagina ou para a parte do pênis, então aí já vai haver um processo infeccioso, porque entenda uma coisa, a microbiota normal existe, mas ela é normal naquela região. Se ela sair dali e for para outra, ela vai ocasionar infecção. Por isso que se vocês pegarem, quem tiver um exame de urina em casa, né, e verificar se existe presença de infecção urinária, você vai ver que a bactéria que está presente geralmente é a Escherichia coli, justamente por conta de que, às vezes, pela higiene incorreta, né, ou pela facilidade, principalmente nas mulheres, dessa bactéria se deslocar da região do ânus para a parte da uretra na mulher é muito mais fácil. Então, mas ela, quando está no intestino, ela é boa. Ela só não é boa quando ela sai de lá e vai para outra parte do corpo. Então, é isso que é a microbiota normal, tá? Ela faz parte das defesas do nosso organismo, ela ajuda no desenvolvimento do nosso organismo. Então, aqui eu coloquei até nos slides para vocês, né, os micro-organismos que fazem parte dessa manutenção, né, que são benéficos ao corpo humano, ok? Então, amanhã nós começamos a falar das doenças ocasionadas por bactérias. Não coloquei todas, coloquei só algumas para nós revisarmos. Então, espero que vocês consigam fazer atividade de fixação. Para tirar dúvidas, eu estou à disposição, ok?